Pessoal, em uma operação quase como em um filme do 007 ou do Tom Cruise, Missão Impossível, o Lula esteve de volta ao hospital para fazer novos exames. Mas o que dá conta é que ele driblou aí toda a imprensa e houve inclusive uma espécie de sigilo no que seria feito, mas que ao mesmo tempo levantou algumas outras dúvidas, porque teve mais outros tipos de especialidades em médicos que foram fazer esse diagnóstico. Bom, vamos tentar entender essas matérias meio malucas e o que de fato aconteceu ou está acontecendo que a gente não está sabendo. Foi apenas uma caída no banheiro de fato? Agora já mudaram a versão, parece que ele não caiu tomando banho. Bom, além disso, eu vou trazer informações importantes, gente, de um aliado do Bolsonaro. E olha, pra mim sempre foi um aliado importante dele. Inclusive era um candidato do presidente à prefeitura de São Paulo. Vocês devem saber de quem eu tô falando. Olha, gente, ele tá simplesmente em uma guerra com aqueles apoiadores mais ferrenhos do Bolsonaro por conta de que ele seria um traidor por ter apoiado o Pablo Marçal. Eu vou trazer todos os detalhes do que foram esses embates que aconteceram na internet aí para que vocês fiquem sabendo. Gente, o Bolsonaro se reuniu novamente dessa vez para a campanha do Nunes, com várias figuras como Kassab, Temer, Baleia Rossi, e que, gente, isso tá bugando a cabeça de muita gente. A gente vai tentar entender um pouquinho ali na frente aí esse movimento que tá acontecendo. Tem muita informação nesse vídeo. Curte, comenta e compartilha, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, deixa eu trazer rapidamente essa informação para vocês. Lembram que em um vídeo anterior eu trouxe aí que teve uma manifestação em frente a um hospital, o Hospital Bom Sucesso, e que as pessoas estavam indignadas com o Lula e com a ministra Nízia Trindade, do Ministério da Saúde, que tá aí em uma série de polêmicas, né, gente? Agora há pouco aí teve essa questão aí dos transplantes de órgãos, enfim, tá envolvida do pé à cabeça agora de coisa para resolver. Acontece, gente, que o pessoal estava extremamente indignado aí com o governo do amor, dizendo que onde já se viu, nem o presidente Bolsonaro fez isso com eles, e que se a extrema-direita voltasse para o poder de novo, a culpa era deles, porque eles fizeram campanha para o governo do amor e agora o governo do amor estava traindo eles. Gente, não é que começou a vazar novos vídeos, e agora tem inclusive um vídeo em que eles fizeram uma bandeira com a imagem do Lula, chamando ele de traidor, rasgaram camiseta do Lula. Gente, olha só essa turma do amor. E eu pergunto, cadê a velha imprensa cobrindo isso? Vocês imaginam se fosse com o Bolsonaro, gente? Meu, isso aí era plantão na Globo. Plantão chamando, mostrando as pessoas fazendo manifestação. Essa manifestação durou 5 dias. Pouca gente soube, ou quase ninguém, se não fosse a rede social. Vejam só esse trechinho, gente. Rasgando. Olha isso, gente. Rasgando bandeira do Lula com um cartaz ali. Só pisando em cima. A população. Lula traidor da saúde federal. Nós não perdemos. Perdemos a batalha, mas nós não perdemos a guerra. Cada um... Perdemos a batalha, mas nós não perdemos a guerra, gente. Tá aí. O que a gente faz pra essa turma, gente? Eu tô decepcionado com esse governo do amor, gente. Faz o L! Pessoal, e falando aí na ministra Nízia Trindade, não é que sobrou um tempinho pra ela fazer campanha para o candidato dela em Aracaju? Olha só a notícia que saiu, gente. Ministra da Saúde vira cabo eleitoral de candidato de Lula em Aracaju. Ministra Nízia Trindade pede votos para candidato do PDT em Aracaju que enfrenta bolsonarista no segundo turno na capital sergipana. Olha o que ela disse, gente. Luiz Roberto é o melhor candidato para governar Aracaju. É um servidor e político dedicado às causas e lutas sociais que conhece a cidade e as suas necessidades. Com Luiz Roberto na prefeitura de Aracaju, teremos a garantia da implementação dos programas do governo do presidente Lula, assegurando as melhores condições de vida e saúde para toda a população. Olha, gente, ela não tá com essa bola toda para pedir voto, não é mesmo? Aí, né, não sei se isso aí é uma ajuda, na verdade tá atrapalhando. No meu ponto de vista, gente, com todos esses escândalos aí no Ministério da Saúde, tá atrapalhando. Mas parece, gente, que pra Globo
Além de eles não mostrarem manifestações, como eu trouxe agora há pouco pra vocês, gente, não é que eles deram uma passadinha de pano aí pra ministra do Lula e estão colocando esse problema dos transplantes lá que teve de órgãos e tudo mais na conta do Cláudio Castro e esqueceram de colocar na conta da ministra do Governo do Amor, gente. Mas por que será que eles estão fazendo isso? Vejam esse trechinho. E nesse aspecto, o governo Cláudio Castro é uma verdadeira vergonha. Quem está pedindo para sair é a gestão da fundação. Essa mesma gestão, independentemente da investigação, se vai apresentar culpa, dolo, não importa, ela tinha que ter saído no primeiro dia. O governador Cláudio Castro, a gestão dele, devia ter pedido desculpa a essas pessoas. Desculpa, isso não aconteceu. Então eles estão tratando esse caso, o governo Cláudio Castro, como se fosse algo corriqueiro, e que não é. A cúpula da saúde, da Secretaria de Saúde, que o Gabeira bem lembrou, e daí a minha carona nele, também não caiu. É o maior escândalo, é a maior tragédia na área de saúde, de repercussão nacional e internacional, e as pessoas estão tratando esse caso como se ele fosse um escândalo qualquer na área de saúde, o que já é bastante sério, porque todo escândalo na área de saúde pressupõe que pessoas não são atendidas, pessoas morrem por causa disso. Nesse caso, não. Houve uma operação super esquisita que leva a Polícia Federal a acreditar que houve... Acreditar, porque essa é uma das linhas de investigação, que houve sim algo de mutreta e de que cheira mal nessa história, e só agora há pedidos, o governador aceitou a demissão dessas pessoas. E sabe qual é a justificativa da nota do comunicado do Estado? A medida amplia a transparência e assegura que não haja interferências nas apurações já determinadas pelo governo do Estado. Quem queria interferir, se queria interferir, teve 10 dias para interferir. 10 dias. Onde é que está a urgência? Por que o governador Cláudio Castro não está tratando esse caso com urgência? Por que ainda não teve um plano de ajuda de maneira pública, explicada para a imprensa? Por que não teve uma coletiva? Tá, eu pergunto, cadê a ministra da Saúde? Por que ela não está dando entrevista aí para vocês? Por que vocês não chamaram? É 2 pesos e 2 medidas? É hipocrisia? O que é, gente? Amnésia? Eu realmente gostaria de saber. Bom... Provavelmente algum de vocês deve ter a resposta. Então, comenta pra mim aqui embaixo. Agora, pessoal, uma curiosidade pra vocês. Vocês lembram aí do deputado federal Glauber Braga, do PSOL? Aquele que tirou aí um integrante, né? Um cidadão, ele não é deputado, vereador, não tem nenhum cargo público, mas ele estava lá, de certa forma, digamos assim... intimando, provocando o Glauber Braga sobre algumas questões. O Glauber Braga ficou extremamente indignado com ele e o tirou a chutes da Câmara dos Deputados. Esse vídeo, sim, ele foi amplamente divulgado. Glauber Braga simplesmente, sim, ficou maluco com isso, acabou chutando o cara pra fora. Olha, uma cena assim, gente, quem não viu, corre e vai ver isso aí depois que acabar o vídeo. E aí, gente, o Glauber Braga está em processo de cassação no Conselho de Ética. E sabe quem vai ser uma das testemunhas de defesa do Glauber Braga, gente? Sim, ele mesmo, gente, aquele que tem a sabedoria política. Ô menino foca, gente, isso mesmo, Felipe Neto, gente, ele simplesmente vai ser aí uma das testemunhas que fará parte então da defesa do candidato do PSOL, que o relator, ele foi em favor aí da cassação, gente, ou pelo menos aí do requerimento de cassação, né, agora vai ter toda essa questão aí, e por parte da acusação vai ter lá o Kim Kataguiri, que então vai fazer parte da acusação. E o Felipe Neto da defesa. Gente, promete isso daí, tá? Pessoal, e bora falar agora de um assunto um tanto quanto polêmico, tá? O Bolsonaro, o ex-presidente, ele acabou participando aí da campanha do Nunes hoje em um churrasco, um almoço com algumas das pessoas que a direita, digamos assim, tem uma certa aversão. Eu diria como, por exemplo, o Kassab, Temer, Baleia Rossi. Bom, é o centrão, centro-esquerda, né, gente? É uma galera aí que, digamos que, no momento que pudesse, o Bolsonaro sairia de cena. Ou pelo menos sempre foi o que a gente imaginou, não é mesmo? Bolsonaro, dado seu apoio ao Nunes com o coronel Melo Araújo, estava nesse almoço com essas pessoas hoje. Não pegou nada bem, mas é a campanha do Nunes, né, gente? Ele aceitou isso.
Tá certo, gente. A gente fica meio bugado com isso. Como assim, né? O presidente Bolsonaro, por que o presidente Bolsonaro está fazendo isso? Algumas pessoas estão sugerindo que o presidente Bolsonaro faz isso porque ele gostaria de se livrar de alguma coisa, da inegibilidade, ou talvez, né, justamente por conta disso. Outras dizem, né, que seria, na verdade, Bolsonaro se aliando ao Centrão. Algumas pessoas dizem que isso é uma estratégia do presidente Bolsonaro. Bom, gente, a nossa cabeça está bem confusa. É difícil, né? O fato é que Valdemar e algumas lideranças já apontaram aí Tarcísio como um suposto candidato à presidência em 2026. Mas o Bolsonaro foi hoje, no momento em que foram questionados sobre a candidatura de 26, ele acabou meio que se metendo sobre isso, falando inclusive do Lula. Eu vou colocar esse trechinho para vocês, porque a gente já vai comentar dele na sequência. Em 2026, o Bolsonaro ou o senhor? Candidato a presidente é Bolsonaro. E outra coisa, eu sou o Muro Temar. Olha o que eles perguntaram pro Tarcísio, tá? Em 2026, o candidato à presidência é Bolsonaro ou o senhor? Aí o Tarcísio já respondeu, o candidato à presidência é o Bolsonaro. E aí o Tarcísio já meio dá uma desconversada, né? Outra coisa, eu sou monotemático, né? Ou seja, agora ele tá focado só na eleição de São Paulo. Então meu foco agora é a eleição de domingo, 27. Isso mesmo. Gente, super obrigado. Ó, Bolsonaro não gostou nada, tá? Ele ouviu aquela pergunta e ele ficou pensando, ficou remoendo. E aí ele foi ali, deu uma questionada em todo mundo, prestem atenção. Olha só, quem é o substituto do Lula do Brasil na política? Não tem, de Bolsonaro, tem um montão por aí. Eu colaborei a formar liderança, estou muito feliz com isso, só fiz um bom governo, o povo reconhece, tendo visto seu recebido por multidões em qualquer lugar do Brasil, e o pessoal tem saudade de mim. Eu sou o ex mais amado do Brasil. Quem é o seu preferido, presidente? Quem é o seu preferido? Quem é o seu preferido, presidente? O celular. Celular. É o Messias. Ao celular. Messias. Então, É o Messias. Perguntaram pra ele, questionaram, né? E tá, e quem é o presidente de 2026? É o Messias. O presidente Bolsonaro, gente, é aí que tem muita gente que questiona, tá? E aqui eu realmente quero a opinião de vocês aqui embaixo, tá? Muita gente diz que o ex-presidente, né, ele tá, de certa forma, aí tentando manter aí o eleitorado que votou nele, justamente para poder apoiar aí o candidato que, na visão de muitos, seria o Tarcísio para 2026. O Tarcísio, gente, ele tem aí uma puxada pro Centrão que, bom, tá na cara de todo mundo, né? Pode ser que não, pode ser que sim, mas tá aí, tá na cara de todo mundo. O fato é que tem algumas pessoas questionando isso. E aí, eu vou trazer aqui agora a opinião da Fernanda Salles, que ela acabou questionando isso, e depois a Ludmila Lins Grilo. Lembram daquela juíza? Ela tá lá nos Estados Unidos, inclusive, exilada, se eu não me engano. E ela acabou realmente concordando com a Fernanda. E olha só o que ela diz em relação aí ao provável Tarcísio como presidente de 2026. Como implodir a direita por manipulação psicológica? Estão tentando convencer vocês de que o político ideal não precisa necessariamente pregar valores conservadores, cristãos ou entrar em embate ideológico com a esquerda. A estratégia empurra a falsa ideia de que o pragmatismo deve imperar, que é aceitável um político ser amigável com a esquerda comunista, se associar a corruptos condenados, bajular ditadores de toga, abraçar pautas globalistas, apoiar agendas LGBT e fugir do embate a qualquer custo. Isso tem como objetivo destruir a direita por dentro, transformando conservadores em cúmplices involuntários de uma esquerda maquiada de moderada, um disfarce que, quando ficar evidente para todos, será tarde demais. Mexer a janela de Overton, ou seja, a janela de discurso, né, gente? E corromper os valores lentamente é uma arma muito mais poderosa para derrotar a direita do que prisões ou censura. A verdadeira destruição da direita não será pela força, mas pela rendição silenciosa de suas próprias convicções. E aí ela coloca, né, gente, a foto do Tarcísio, e aqui ela cita algumas coisas, né, como pragmatismo, que são palavras que inclusive o próprio Tarcísio usa e já usou, né, em algumas entrevistas. Bom, agora, gente, a gente vai falar de outro Salles, mas é Ricardo Salles, gente, que é um aliado importante do ex-presidente Bolsonaro, mas que, ao que parece, aos olhos de muitos bolsonaristas, se tornou um traidor,
justamente quando ele resolveu aí apoiar Pablo Marçal na eleição de São Paulo. Lembrando que o Salles era o candidato do ex-presidente Bolsonaro, mas que ficou muito chateado aí com o Valdemar da Costa Neto, porque ele resolveu fazer um acordo aí com o Centrão, né, e simplesmente deixar a candidatura aí de uma pessoa de direita do PL, em troca de alguma outra coisa, que né, gente, são os famosos acordos. Com isso, o Salles, gente, ele tá num embate com alguns bolsonaristas aí mais ferrenhos, e que chamam ele de traidor. Ele postou, gente, na sua rede social e que depois gerou vários comentários e respostas dele. Esse trechinho aqui, onde o Olavo de Carvalho um dia o elogiou e falou o seguinte: diferentemente dos fakes fantasiados e disfarçados que usam uma ou outra frase recortada conforme as suas conveniências, eis aqui a opinião do próprio saudoso amigo Olavo de Carvalho, de viva voz, ou seja, o próprio Olavo, então, gente, quando uma vez ele acabou fazendo um áudio em referência ao Ricardo Salles. Isso gerou uma confusão na rede social. Também queria pedir que vocês dessem uma força à candidatura do Ricardo Salles. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, confesso, com toda sinceridade, nem sei que partido é o Ricardo Salles. Qualquer partido que o Ricardo Salles estivesse, eu votaria nele. Né? Aqui nós não estamos apoiando partido nenhum, isso aqui é uma coisa pessoal, que refere a uma pessoa que eu conheço, pessoa honrada, um homem honrado, sério, inteligente. Ele não está brincando. Então tá aí, né? Não tá brincando. Só que isso, gente, gerou uma revolta nessa turma que tá chamando o Salles de traidor, como esse perfil aqui, que a gente não sabe quem que tá por trás, que é o tal do Coringa Opressor, que escreveu o seguinte: Olavo também deixou claro que aquele que subisse em palanque com o Bolsonaro e fosse eleito, e se um dia o traísse, seria tão odiado quanto o lulopetismo. Parabéns, Salles. E ele respondeu: ele disse umas outras coisinhas também, vai lá pesquisar. Gente, o Olavo, ele batia muito no ex-presidente Bolsonaro também durante um tempo. Na verdade, não é bater, ele meio que alertava algumas questões aí. Considerava o ex-presidente Bolsonaro um ótimo administrador, mas que pecava em algumas coisas aí. Bom, tem vários lá no perfil do Olavo, eu não vou estar aqui reproduzindo, mas para quem quiser realmente saber, dá uma pesquisada lá, porque ele falava muito do ex-presidente Bolsonaro. Não só dele, né, gente? De muita gente. Bom, acontece que as pessoas criticaram e o Salles estava respondendo. Vejam só, a Andrea disse o seguinte: segue sua vida, Salles. Não precisa tentar destruir o nome e legado do Bolsonaro. Bolsonaro, o único que realmente trabalhou pelo país. Rodou todos os cantos, conseguiu eleger vários prefeitos e vereadores. Bolsonaro trabalhou e o resultado veio. Trabalhe, Salles. Nunca tentei, nem quero destruir o legado dele. Muito pelo contrário. Cite um exemplo concreto, por favor. Aí agora ele fala uma pessoa fala uma coisa realmente bem importante, tá, gente? Aguardando a sua crítica direta ao Zema e ao Deltan Dallagnol, sem rodeios, críticas diretas, citando os nomes, assim como você faz quando é para criticar Bolsonaro e Tarcísio. E o Salles respondeu: você não tem pesquisado direito. Declarei voto ao Bruno Engler a despeito da aliança do Zema contra a Monte e fui o primeiro a ir em Curitiba a apoiar a Cristina, independente de opinião do Deltan. Eu não mudo minhas posições por medo ou patrulhamento de ninguém. Aí outra pessoa diz: se Olavo estivesse vivo, ele te chamaria de traidor. Colocar vídeo é fácil. O mesmo Olavo disse que não existe direita, existe Bolsonaro. Quem trai ele é cafajeste. Olavo nunca pregou, aspas, perder de pé ou ganhar de 4, fecha aspas. E aí o Salles disse: você não estudou então todas as falas do Olavo, ainda dá tempo, vai lá. Pois é, gente, o Olavo abriu os olhos aí, bom, tá lá, como eu falei pra vocês, é muita coisa. E aí, gente, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Tudo isso porque o Ricardo Salles acabou apoiando o Marçal e teria, então, traído o Bolsonaro. Eu não penso tão assim, tá, gente? Eu acho que ninguém era obrigado a apoiar o Nunes. Mas, contra o Bolsonaro, isso é óbvio que a gente apoiaria o Nunes. Pelo menos é o meu pensamento. Comenta vocês aqui embaixo. Pessoal, agora o que realmente intrigou muita gente foi esse acidente que o Lula teve, não é mesmo? Porque, bom, o que foi dito é que ele teve um sangramento cerebral, um traumatismo craniano e que teria levado 5 pontos. Pois bem, depois ele aparece bem lá numa foto, diz que não foi, né, que ele tava bem já e tudo mais. Só que aí parece que teve uma operação assim meio secreta para que o Lula fosse de novo no hospital, fizesse alguns exames, uma reavaliação. Bom, acontece que tem uma matéria que diz que o médico do Lula, ele leva neurologistas e cirurgião de coluna a Brasília depois do tombo no banheiro.
E que, para quem não sabe, inicialmente o tombo no banheiro era porque ele estava tomando banho. Mas depois já se disse que o tombo no banheiro era porque ele estava cortando as unhas. Tá tudo muito estranho. O fato é, gente, que inclusive após, né, todo esse caso aí, ele teve que cancelar então a sua viagem à Rússia, onde tiraria fotos, muito provavelmente, com o Putin e com o novo presidente do Irã. Gente, o novo presidente do Irã, Israel, tá uma coisa bem tensa por lá, tá? Acontece, gente, que então teve agora essa matéria e que eu jogo na tela pra vocês nesse instante, que conta que o Lula, ele acabou driblando em uma nova ida ao hospital o protocolo de imprensa, ou seja, ele saiu, ele chegou e ele saiu do hospital de uma forma meio diferente, sem aquele comboio tradicional, despistando a imprensa. O porquê ele fez isso, gente? Ninguém sabe. O fato é que estava todo mundo aguardando no Sírio-Libanês e acabou então ficando, né, chupando o dedo, porque o petista, ele chegou sem o típico comboio, em um carro diferente do que ele usa no dia a dia, sem ambulância, como ocorre no cotidiano. Sem levar aquele mundaréu de segurança, aquela coisa toda, o Lula chegou meio quietinho lá e saiu, né, gente? Que doideira. Lula passou por uma reavaliação e, segundo o boletim médico, o exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com programação de realizar novo exame de controle em 72 horas. Ou seja, então ele terá mais exames daqui a 72 horas. E aí, gente, o que vocês me dizem disso daí? Pessoal, agora voltando rapidamente para São Paulo, eu vou trazer aqui um caso onde a Globo já tá enterrando praticamente o Boulos, né, gente? Olha só o que disse um dos comentaristas globais no momento em que fala aí sobre a imagem do Boulos, gente. É quase que um anúncio aí da derrota. Foi tarde demais. Por quê? Porque o Boulos, a história de vida do Boulos, a história política do Boulos, deixou uma marca nele. É uma marca de um político radical, um político que chefiava invasões. Então, para ele se livrar desta marca, que provavelmente em muitas ocasiões é exagerada, é um instrumento político de oposição a ele, então, mas para ele se virar, não vai ser uma carta a uma semana da eleição que vai resolver isso. E olha o tamanho do problema, Merval. Aqui é o desenho do primeiro turno, a distribuição do voto evangélico. Então, Nunes com 28, Boulos com 16, Pablo Marçal, isso é Datafolha, com 32. Agora, no segundo turno, a distância se estabeleceu muito mais. Então, Ricardo Nunes com 57, Boulos até consegue um pouco mais de conquista, mas ainda de maneira insuficiente. Então, só te interrompi para mostrar esse gráfico, que esse é o tamanho do, mas você sabe do desafio. Que no caso o voto católico também é majoritariamente no Ricardo Nunes. E o Boulos só ganha no sem religião e outras religiões. O Boulos só ganha no voto do sem religião e nos outras religiões. Tá aí, então. Boulos praticamente com a sua derrota decretada pela Globo, gente. É, clima de velório nesse negócio. Bom, gente, só que hoje, lá naquele almoço que o Bolsonaro participou, uma repórter questionou o Bolsonaro sobre eleições. Vamos ver esse trechinho, porque ela em seguida questiona o Nunes, gente. E olha só quando a gente fala sobre quem são os verdadeiros aliados do ex-presidente. Olha só a forma como o Nunes responde para a repórter. Presidente, o senhor falou sobre a região Nordeste agora, mas foi uma região em que acabou decidindo a eleição para presidente, a última eleição. Qual a avaliação para o senhor reverter o cenário no Nordeste? Grande parte das sessões da Bahia acabou meia-noite a votação. Lá no Maranhão também. Quer que continue? Nós peticionamos o TSE. Um advogado peticionou o TSE. Nosso advogado. Em poucas horas foi indeferido e o nosso partido foi multado em 22 milhões de reais. Acho que é para parar por aqui, né? Não vou continuar. O senhor concorda, prefeito, que teve algum problema na eleição de 22, como o presidente diz? O senhor concorda que teve algum problema na votação em 22? Pode ser analisado, mas eu não acompanhei esses casos com relação à votação. Gente, deixa eu te falar, a gente tem uma entrevista agora lá na Gente, vocês viram a forma como o Nunes respondeu apavorada essa pergunta? Olha só isso aqui, gente. Um problema eu vou até colocar em câmera lenta para vocês verem os olhos para cima do Nunes ao responder.
colocar aqui em uma velocidade um pouco menor. Prestem atenção. Pode ser analisado, mas eu não tenho... Não acompanhei esses casos. Não acompanhei esses casos com relação à Ó. Gente, deixa eu te falar. A cara do Bolsonaro. Agora lá na Globo News. Ai, Nunes. Gente, então tá, é isso aí, né, gente? É muita informação, mas o vídeo tem que ficar por aqui, já tem mais de 20 minutos. Pessoal, não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem. É importante mais que esteja inscrito, gente. É vídeo todos os dias aqui no canal Debate em Foco. Quer apoiar o nosso trabalho? Clique aqui embaixo, seja membro. Eu vou ficando por aqui, mas fica ligado, gente, que logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.